Olá, boa tarde a todos, a paz. Bom, eu vim hoje fazer uma live para compartilhar com vocês uma passagem que Deus trouxe para mim aqui na palavra, tá? Não, tenho um testemunho para contar, e não é sonho, não, aconteceu comigo, e deixar isso de recado aí para os irmãos, se puder ajudar, né? Eu tenho certeza que vai ajudar aí os irmãos, as pessoas no dia a dia, né? Como é importante buscarmos aí a presença de Deus, mesmo que na correria do nosso dia, mesmo que em pensamento, porque Deus ele sonda os nossos corações, ele ouve os nossos pensamentos. E eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu fiquei invisível na frente do bandido. Eu fui trabalhar em um lugar, já tem uns anos atrás aí, onde era bem perigoso, né? Inclusive, quando eu cheguei para trabalhar, era uma cabine telefônica, que hoje já não tem mais, né? Vendia cartões e recarga de celular. E aí todo mundo falava assim. E quem trabalhou nessa cabine aí, ó, a última pessoa saiu daí fugida porque o bandido foi lá assaltar a cabine e a pessoa largou tudo aberto, saiu correndo e não teve mais coragem de retornar ao local de trabalho. Porque a pessoa ficou com trauma, né? O bandido chegava lá para roubar uma lote e era revólver na cara, passa uma lote. Então, assim, acho que a pessoa sentiu medo da morte na hora que aconteceu aquilo, passou uma lote e saiu correndo. Enfim. E aí eu cheguei nessa cabine para trabalhar, era bem perigoso o local, e eu falei, Senhor, eu tenho 2 filhos para sustentar e eu não posso ter medo, e eu tenho que ficar aqui nesse lugar, vai ser o meu ganha-pão, é aqui que eu vou sustentar os meus filhos. E aí chegou um dia, um belo dia, né? Que aconteceu comigo também. Estava eu na cabine, já era aí noite, e eu estava sentada, a cabine, ela era um quadradinho assim, um cubículo, a cadeira bem alta, né? Para que a gente pudesse estar ali de frente com as pessoas. Então, ao redor, na parte de cima, era tudo vidro, né? E embaixo, né? Porque a cadeira ficava alta, você saía por uma portinha minúscula onde você tinha que se abaixar para sair. E eu sentada ali naquela cadeira ali, esperando o cliente, de repente vem o bandido. E ele veio com uma arma em punho, e ele veio, se aproximou de mim, e ele me viu e não ia dar tempo de eu correr. Eu fiz ainda assim com o movimento para sair, para me abaixar e sair correndo, porque a chave ficava engatilhada na porta, né? Mas eu pensei muito rápido, não vai dar tempo, ele vai me catar na saída e vai colocar essa arma na minha testa. E o que eu vou fazer? Daí na hora eu pensei rápido, eu pensei assim, em oração, Senhor, me cobre com seu manto. E ele de frente comigo, numa distância, tipo, muito pequena. Ele já tinha me visto e eu só orei em pensamento e fiquei assim, ó, muda. Tipo assim, chegou minha vez, agora, não tem como eu sair daqui mais. E aí, de repente, ele começou a ficar assim, ué, cadê ela? Ela tava aqui, eu ouvi, ela tava aqui, ela tava aqui. E ele colocou o nariz no vidro, quando a gente tinha o reflexo do vidro, que às vezes acontecia esse reflexo tanto no sol quanto na parte da noite, a luz trazia um reflexo contra o vidro e realmente a gente não via ninguém. Só que no caso do bandido, ele colocou o nariz no vidro e quando a gente colocava o rosto próximo do vidro, a gente via quem estava lá dentro, fosse dia, fosse noite. E ele colocou o narizão dele e não me enxergou. E aí eu tive convicção de que eu estava invisível na frente daquele cara. E aí eu fiquei muda esperando a reação dele, nem respirava de tanto medo, mas eu já tinha pedido ali para Deus me cobrir. E assim Deus fez. E ele foi embora desnorteado, assim, tipo assim, eu vi a moça, mas ela sumiu, ela desapareceu. E aí tinha a cabine e tinha um monte de controle do lado, tinha 2 grades, né, de um rapaz que chamava Davi, e ele vendia controle do lado da cabine onde eu trabalhava. E aí, quando o bandido foi embora, ele saiu de trás do controle e foi se certificar se eu estava realmente dentro da cabine, porque até ele ficou, né, ele escutou e ficou pensando, realmente a Simone deve ter saído da cabine. Ele foi, olhou na cabine e me enxergou e falou, nossa, é Deus na tua vida mesmo, porque eu fiquei invisível na frente do bandido. E daquele dia em diante, eu nunca mais tirei essa oração do meu pensamento, da minha boca. Eu ia tirar o meu pé de casa, Senhor, me cobre com teu manto. Senhor, cobre os meus filhos, meu marido, minha família, nos cubra com teu manto sagrado, né? Consagrando a minha vida, entregando a minha vida a Deus e pedindo para que ele cobrisse com o manto dele.
E hoje, nesse mundo tão perigoso que a gente tá, nesse mundo tão perdido, onde as pessoas não têm mais amor umas às outras, a gente tem que sair de casa com essa proteção de Deus. Senhor, me guarda, me protege, porque é só Deus para livrar. Olha, eu trabalhava do lado da base policial, né? E uma vez eu conversei com o policial e falei, e aí, se eu precisar e tal? Ele falou, simplesmente você vai lá e fala, mas a gente não pode fazer nada, você vai poder fazer um boletim de ocorrência, a gente não pode fazer nada, amiga, desse jeito. Eu, puxa, né, tipo assim, tô bem salva, né, se eu vou contar com a proteção da polícia nessas horas. E realmente eles não podem, vai fazer o quê? Se eles pegar no flagrante, eles vão poder prender o bandido, se não, vai se fazer o quê, né? Então, é só Deus para nos livrar aí dessas coisas, né, do mal. Deus nos deixa invisível diante do mal. Isso é muito verídico. Isso aconteceu comigo e eu trago essa dica, essa oração. Olha, ora, porque a gente não vai mudar as leis desse país, a gente não vai mudar o coração do homem, né? Eu costumo falar que Deus quer salvar a todos, que Deus não faz acepção de pessoas, mas as pessoas não querem a salvação, né? As pessoas não querem buscar Deus, as pessoas não querem saber de Deus, elas preferem o mal, elas gostam do mal, elas vibram com o mal. Infelizmente, muita gente está se perdendo. Então, da mesma forma que o mal está proliferando, a gente pode plantar a sementinha do bem. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, tá? Hoje é uma quinta-feira que costumava se dizer quinta-feira santa, né? Hoje já nos fala mais, né? E Deus me trouxe uma segunda palavra. A primeira palavra de manhã que Ele me trouxe foi em Jeremias, onde é o capítulo 10, quem quiser veja aí na tua Bíblia, do versículo 17 ao 21, ele fala da destruição que virá sobre a nação, né? Jeremias falava muito sobre a destruição que Deus ia trazer sobre Israel. E até Jeremias orava a Deus e pedia para que Deus tivesse misericórdia, para que fosse mais leve possível, porque senão ele também não aguentaria, né? E aí eu trouxe aí a segunda palavra, saiu em João, capítulo 19. Eu vou ler um pedacinho, tá? Onde falava aqui, ó. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, né? Os soldados, eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho, zombavam dele dizendo, salve o rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo, agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas fique bem claro, eu o considero inocente, né? Então assim, eu vou resumir e depois quem quiser acompanha na sua Bíblia. Pilatos, ele inocentava Jesus, que na consciência dele, Jesus não era culpado. Porém, o povo pressionava Pilatos para que crucificasse, para que condenasse e crucificasse Jesus, porque eles achavam que César era o Deus deles, né? Que ele não seria mais amigo de César se ele não condenasse Jesus. Mas ele lavou as mãos e ele não quis condenar Jesus, deixando Jesus para que o povo pudesse condená-lo e crucificá-lo. Então veio trazendo aqui essa passagem muito emocionante, né, muito bonito, assim, muito triste também, né, onde ele foi crucificado e fala da crucificação aqui, que ele foi carregar a própria cruz e depois a mãe dele assistiu tudo aquilo chorando e ele olhou para a mãe dele e falou, né, aí está sua mulher, né, aí está sua mãe, olhou para o soldado e falou, tá aí, ó, essa é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo passou a recebê-la em sua casa. Fala muita coisa bonita, quem quiser ler, tá falando essa semana, amanhã é a paixão de Cristo, e aí depois vem a ressurreição, né, no terceiro dia ele ressuscitou, e aí é a Páscoa. Então assim, é muito legal, para quem não conhece a passagem da Páscoa, o que significa a Páscoa, a ressurreição de Cristo, que possam buscar, que está dentro da Bíblia. Eu acredito que todo mundo tem uma Bíblia em casa, nem que for aquela pequena, grande, não importa a tradução da tua Bíblia, vai estar lá dentro da Bíblia, lá em João, capítulo 19, falando aí da passagem da crucificação e da ressurreição de Cristo. Então, assim, eu acho importante trazer esse tema e Deus me trouxe. Às vezes eu costumo brincar não, né? A gente fala assim, ai, meu livro mágico, porque eu oro a Deus, eu ajoelho, eu oro a Deus, eu falo, Senhor, fala comigo e traz uma palavra para eu poder compartilhar com as pessoas. E aí Deus me trouxe justamente essa palavra para compartilhar, falando da crucificação, da ressurreição, né? Porque a gente está vivendo justamente esse período, né? Esse período aí de Páscoa. Então, é muito bom poder refletir, né? E refletir no amor de Deus, como Deus amou o seu filho, né? Amou o seu povo, que entregou o seu único filho para morrer na cruz por
por nossos pecados, né? E você vê hoje, né, como o amor de muitos estão esfriando. Mas quando Deus fala de ira e de justiça, que muitas pessoas não entendem e falam assim, Deus é amor, Deus não vai fazer isso. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E acaso Deus não iria fazer justiça aos seus filhos? Né? Então, assim, Deus está vendo que tem muitas pessoas que estão voltadas para o mal e não querem saber de Deus, não querem saber de amar o próximo e só querem se voltar para as coisas do mal. E Deus vai fazer justiça sobre essa terra, né? E aí eu tirei mais uma vez aí uma palavra em Ezequiel 14, quem quiser confirmar também na Bíblia, fala da certeza do julgamento, né? E fala das pestes, fala de doença, de fome que Deus trará sobre a nação, né? Para fazer tua justiça. Então a gente sabe que tudo isso vai se cumprir e que estamos passando já por situações que está na Bíblia, que é a pandemia, que trouxe aí muitas mortes, né? Que é a fome que vem logo aí, que é muita, infelizmente, é muita coisa ruim. Mas assim tem que ser para que se cumpra a palavra do Senhor que está na Bíblia, né? E assim, as pessoas, mesmo tendo essa correção no tempo de Israel, muitas pessoas não entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque elas tinham os mesmos pecados que nós temos hoje, né? O pecado aí da idolatria, né? O pecado da carne, tantas coisas da reclamação, da lamentação, e muitas pessoas ficaram no meio do caminho. Quem quiser acompanhar aí na Bíblia, vai estar falando lá na passagem que, agora eu não me lembro o capítulo, mas tem uma passagem que fala assim, que em uma noite só o anjo matou 23 mil pessoas, né? E assim, por quê? Que essas pessoas ficaram no deserto no meio do caminho, aqueles 40 anos para chegar na Terra Prometida, não chegaram na Terra Prometida, porque não foram obedientes. Então a gente tem que ser obediente a Deus. Deus, ele dá livre-arbítrio sim, mas já ouviu aquele ditado que diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então por que eu vou querer só mais os prazeres da carne, só mais buscar as coisas do mundo e não buscar as coisas de Deus? Deus não é religião. Deus é amor, Deus é justiça, Deus quer sim salvar a todos, só que todos têm que querer a salvação. Se todo mundo continuar deixando essa erva daninha entrar no coração para fazer o mal para o próximo, infelizmente, é a escolha da pessoa, né? Vai abraçar o mal, né? Infelizmente. Mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a gente tem que vigiar até a gente que... eu acho que eu tô em pé. Então, você tá em pé, cuide para que não caia. Você está limpo, limpe-se mais. Você está sujo, suje-se mais. Chegamos nesse tempo, onde quem quer Deus, vai buscar Deus. E quem não quer, vai buscar o mal. Infelizmente, essa é a verdade. A palavra não é pesada. Pesado é o pecado do povo que gosta do pecado, gosta das coisas erradas, infelizmente, né? Tem muita gente que gosta mesmo. E a gente tem que falar com quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, quem tem ouvidos, ouça, né, o que Deus diz aos seus filhos. Quem não quiser ouvir, vai se voltar para o mal e vai... Porque Deus criou o homem para esse dia mesmo. Criou o homem mal para o dia mal. E assim, eu fiz uma outra live falando que a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar o irmão 70 vezes 7 se for preciso. Porém, vai ter irmão que não vai querer. Vai ter irmão que vai preferir o mal. Vai ter irmão que não vai querer buscar Deus. Vai ter irmão que vai querer somente as coisas do inimigo. E aí quando se fala, Deus, inimigo, se não existe? Existe sim. Existe sim, e não sou eu, Simone, que está dizendo, é a palavra. E a palavra, que é a Bíblia, ela não está errada, ela está certa. Só que o mundo é tão mal que o mundo sabe que o Espírito Santo fala conosco através da palavra e vai querer tirar esse livro das nossas mãos. Fica a dica, quem tem sua Bíblia, guarde-a, as 7 chaves. E quem pode compartilhar com alguém, tem mais de uma Bíblia, compartilhe, compre de presente, dê Bíblias de presente para pessoas que não têm acesso, porque a gente está bem perto de não poder abrir a nossa boca para falar da palavra, porque falar da palavra vai ser pregar. Porque isso é religião. Vai cair a religião, vai cair a Bíblia, mas o que não pode cair é os nossos corações, não pode se fechar para a palavra de Deus, a nossa fé em Deus não pode cair.
e a nossa crença em Deus. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E o que Ele deixou na palavra dele é viva. E o Espírito Santo fala com a gente através da palavra de Deus. É o nosso segredo, a nossa chave para vencer esse mundo. Porque Jesus, ele veio e ele venceu. E ele falou para nós que nós também iríamos vencer. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando se fala a luz venceu, ela venceu mesmo. Ela venceu, o inimigo já perdeu e Cristo e a luz de Deus já venceu. Porém, isso aqui é um guia que a gente vai ter que ter para a gente poder aguentar esses tempos apocalípticos que nós estamos passando aqui. Essa é a mensagem, desculpa me estender, é um pouco grande, mas tenham em pensamento, em coração e quando puder em sua casa, em seu quarto, ore. Busque a Deus, fale com Deus, abra sua Bíblia que Ele vai falar com você. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês, honras e glórias seja dada ao nosso Deus.